Graça e paz para a igreja. Eu chego esta manhã aqui entre vocês com o coração profundamente grato. Grato pela vida, grato pela pessoa do pastor Tassis, grato pelo Leonardo que entrou em contato comigo, grato pela Igreja de Cristo. Por saber que momentos como esses são sem igual e não se repetem. E que a vida é muito curta para a gente desperdiçar uma batida de coração. Eu sinto assim a presença de Deus quando no prelúdio do culto nós somos ministrados pelo louvor. As canções que foram entoadas aqui, que nós direcionamos ao trono da graça, são verdadeiros sermões e bem melhor que o meu sermão. Bem melhor que o meu sermão. Então eu agradeço a Deus por estar com vocês. Dessa feita, partilhando, buscando partilhar algo de Deus para o coração da igreja. Leonardo, quando entrou em contato comigo, falou sobre o tema que esse mês jovem está sendo trabalhado aqui na igreja. Intimidade com Deus, e isso é a base, é o alicerce da nossa caminhada cristã. O nosso Deus, o Deus Trino, revelado como Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, é um Deus pessoal. Nosso Deus não é uma força, nosso Deus não é um ser que é único no sentido de estar sozinho desde a eternidade. Esse Deus aí é Alá que era isso. Ele estava desde a eternidade sozinho. E aí, por um desejo dele, um egoísmo dele, ele vai lá e cria o ser humano, mas para satisfazer o seu egoísmo. O nosso Deus não. O nosso Deus se revela lá no Gênesis, já com uma trindade, convocando a trindade a criar o ser humano. É um Deus relacional, é um Deus que conversa, é um Deus que dialoga, é um Deus que ama, porque o indivíduo, se um Deus sozinho, um Deus Alá sozinho, por exemplo, ou qualquer outra divindade sozinha, não tem o que amar, ama a si mesmo, ele está autocentrado, ele vive para ele mesmo, é um Deus egoísta. O apóstolo João, escrevendo a oração de Jesus, a oração sacerdotal, ele fala lá que desde a eternidade o Pai já amava o Filho. Desde a eternidade o Pai já amava o Filho. É um Deus trino que está numa relação de amor, que não se aguenta sozinho e transborda esse amor não somente para as outras pessoas da humanidade, mas para o ser humano, para a criação. É um Deus que ama. E quando se revela, ele se revela de forma muito especial, se revela de forma gradativa ao ser humano. E tem uma frase para mim que ela percorre toda a Bíblia. Jesus, quando Deus se revelando ao homem, ele diz assim: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Eu sou um Deus pessoal, eu sou um Deus que estou me relacionando, eu não estou fora da criação, eu não criei e me apartei da criação, eu criei, estou toda a viração do dia buscando dialogar, conversar com o homem. É um Deus que se relaciona, é um Deus que ama. Deus é o amante, Jesus o amado. E essa relação, ela serve de modelo e paradigma para a nossa relação com Jesus Cristo. E a relação de Jesus Cristo para nós. Da mesma forma que Deus ama o Filho ama a igreja, me ama e ama vocês. É um Deus que nos
convida a todo tempo, a todo instante, a estar em intimidade, em relacionamento. O nosso Deus não é conhecido na sua essência, na sua maior revelação, como Deus Todo-Poderoso. Ele é Todo-Poderoso. Mas o Deus e Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele não é conhecido como o soberano. Ele é também soberano, Ele é soberano, governa todas as coisas, governa o universo. Aliás, o universo subsiste em Jesus Cristo, está lá em Colossenses. O Jesus Cristo cósmico, toda a existência está fundamentada em Jesus Cristo. Mas esses nomes não revelam na sua plenitude quem é o nosso Deus. Nosso Deus é revelado na sua plenitude, na metáfora do Pai. Pai é aquela pessoa que gera vida. Pai é aquela pessoa que está amando. A figura que Deus pega e coloca na Bíblia como revelação é justamente a figura de um Pai amoroso. Talvez essa metáfora fica difícil de apreensão a partir de algumas realidades que nós temos na nossa vida. Um pai que abriu uma família, um pai duro demais, um pai que cobra demais, e talvez essas realidades particulares tenham interferido nessa imagem. Mas lembre-se, não é a paternidade humana que dá sentido à paternidade divina, é a paternidade divina que dá sentido à nossa paternidade. Esse é o nosso Deus. É o Deus revelado em Jesus Cristo. É o Deus Pai. É o Deus que busca intimidade, que busca relacionamento e tem um coração tão amoroso, tão amoroso, que nem um pai na face da terra conseguiu chegar perto. E nós, quando hoje entramos buscando intimidade com esse Deus, nós temos segurança. Isso nos dá segurança, porque esse Deus não é aquele Deus irascível, não é Deus que está com um raio, esperando para que a gente erre, para que Ele jogue um raio na gente, que Ele nos castigue. Não, Deus que brinca com a gente. Não, Deus que desce na terra e causa confusão entre os seres humanos. Não, nosso Deus é Pai. Eu queria que nós abríssemos nossas Bíblias em Mateus capítulo 6. A partir do versículo 5 ao versículo 13. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5 ao 13. Leamos. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós somos
pequeno, aqueles que nasceram na fé, ou aqueles que, seus primeiros passos na caminhada cristã, nós somos ensinados que há dois caminhos, como irmãos siameses, na vida cristã que a gente não pode desprezar para ter intimidade com Deus. É o caminho da oração e o caminho da meditação da palavra de Deus. Essas duas disciplinas espirituais estão na base do nosso relacionamento com Deus. Mas o engraçado, ou talvez o irônico, é que, apesar de, assim como os judeus, esses discípulos de Jesus aqui, terem sido criados na sua tradição, na sua religião, orando, os judeus têm salmos. Os salmos até hoje servem para os cristãos como guias de oração. A gente vê nos salmistas, eles com expressões as mais belas. Você vê o salmista Davi desejando passar a madrugada, orando, adorando ao Senhor. Se ele despertado durante a madrugada, na mente dele vinha o desejo de passar essa madrugada buscando a Deus, dizendo: a minha alma, Senhor, tem sede de Ti, de madrugada eu te buscarei. A gente vê os salmos repletos dessas expressões de adoração. Essas eram as orações dos salmistas que eram colocadas como adoração a Deus no templo. Os cristãos herdaram isso da tradição judaica. Nós somos da tradição judaica cristã. Era um povo que orava desde sempre. Aprenderam a orar e buscar a Deus desde lá na linhagem de Sete e Abel. Sabia que o relacionamento com Deus passava por isso, que o maior ato de fé e crença em Deus é dobrar os joelhos. Mas eles chegam, percebem em Jesus um modo de orar diferente. E Lucas vai dizer lá que os discípulos buscam de Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. E aí, Jesus, que era o seu mestre, era o rabino que conduzia aqueles 12, era o rabino que conduzia aquela multidão. Ele começa a sua oração, ele começa esse pedido de oração nos alertando. Primeiro, que Jesus não se coloca acima, apesar de estar. Ele ora com os discípulos. Ele não ensina uma oração, ele ora. A gente tem tido ao longo da tradição cristã algumas escolas de oração. E uma das máximas dessas escolas de oração é de que nós não sabemos orar. Nós somos todos aprendizes. Os heróis da fé, os grandes homens, os chamados gigantes da fé, aqueles que conseguiram chegar mais próximo de Deus, da sua intimidade, diz que eles apenas arranharam a dimensão da oração. Isso nos causa como réis mortais, como puxa, eu sou apenas um crente ali, um crente de banco, eu sou apenas ali um ministro de louvor, mas eu sou apenas o pastor da igreja comparado aos gigantes da nossa fé. Se esses homens só arranharam a dimensão da oração, quem sou eu para me atrever a entrar nessa esfera, nessa dimensão? É um medo que causa a gente. Parece que é o mesmo medo que causou em Pedro quando ele disse assim: afasta de mim, Senhor, porque sou pecador. A gente fica ao mesmo tempo admirado, deslumbrado com a beleza de Deus, nos convocando à intimidade, mas ao mesmo tempo tendo consciência da nossa pecaminosidade, nós queremos nos afastar de Deus. Afasta de mim, Senhor, eu sou pecador. Ou então, na visão de Isaías, tem gente que vai ser fulminado ali porque ele habita um povo, no meio de um povo que impura os lábios, e os seus lábios também são impuros. A oração desperta esse temor. E parece que Jesus quer corroborar isso. Ele começa esse diálogo sobre a oração, apontando os perigos da oração. Dizendo: tenham cuidado, isso aqui é perigoso. É perigoso para a vida de vocês. Isso vai destruir vocês se vocês orarem de forma errada. Existe uma forma certa de se orar. Não façam como os fariseus, que se colocam nas sinagogas, nas ruas,
demonstrar. Não há ali sinceridade. Não há ali uma expressão do coração sincera. A coisa está mascarada, é uma máscara. A recompensa dele, eles já receberam. Eles estão atrás de aplauso. Eles estão atrás de serem ovacionados, de serem vistos como os melhores. Esse tipo de pessoa, Jesus conta uma parábola. E é tudo esse tipo de pessoa. Nós não estamos fora desse grupo de pessoas. Esse germe que estava presente nos fariseus está presente em todos nós, se nós não temos cuidado. Principalmente nós, os religiosos. E nós somos os fariseus da época de Jesus. Porque os fariseus eram os religiosos da época. Os escribas, fariseus, saduceus. Eram pessoas que diziam conhecer a Deus. Então isso é um germe que habita em nós, muito mais do que talvez uma pessoa que não conhece a Deus. Há uma bela canção da música brasileira, que nós não cantamos muito, aliás, nós não cantamos ela, nem gostamos muito de ouvir, porque ela tem no seu centro uma adoração à Aparecida. E ela aqui é a música Romaria de Ricardo Teixeira. Acho que é Ricardo Teixeira, é isso. Renato Teixeira. Mas tem uma coisa que Renato Teixeira captou naquela música que nós cristãos passamos anos e anos na caminhada cristã e não percebemos o que ele percebeu. Ele disse assim, um determinado trecho da música, assim: como eu não sei rezar, vim apenas lhe mostrar o meu olhar, o meu olhar, o meu olhar. Para Deus, para o Deus Pai, as nossas palavras, a articulação das nossas palavras, elas são secundárias. O que importa para Deus é a disposição do nosso coração. Não é uma atitude orgulhosa, como a atitude do fariseu que anda de oração entre ele e o publicano. E agradeço o Senhor porque não sou como este homem. Uma oração orgulhosa. Orar é você revelar a sua alma perante Deus. É por isso que Jesus vai dizer assim: quando você entra no seu quarto secreto, Deus não lhe ouve. Leia com cuidado essa passagem. Veja. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, ele não ouve, ele vê. As nossas orações, as nossas articulações de fala, elas são pobres. Nós cantamos aqui: Espírito Santo, interceda por mim. Retirado diretamente das Escrituras Sagradas, porque nós não sabemos orar, mas o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, intercede por nós. Nós chegamos com confiança diante de Deus por isso, porque a Trindade está envolvida na oração. A Trindade está envolvida nesse movimento em direção ao próprio Deus. Nós oramos de forma pleonástica, nós oramos pedindo a Deus que nos ensine a orar. Oramos pedindo a Deus que nos ensine a orar. E o que vale nisso aqui não é você decorar, por exemplo, os credos das tradições. É importante você conhecer os credos. Elas servem como guia nas nossas fronteiras em relação à sã doutrina e às heresias. Mas o que importa é a demonstração do coração sincero, quebrantado diante de Deus. O salmista Davi, alguns salmos, a gente não quer orar pela nossa falsa ideia de santidade, porque os salmistas se irritam com Deus, não entendem Deus, questionam Deus, bravejam aos céus, mas estão sendo sinceros. Estão sendo sinceros, colocando o seu coração para fora. Agora tem uma coisa que eles não fazem: eles não abandonam Deus. Eles se bravejam, reclamam
falei no Abacuque, eu vou fazer uma torre, vou colocar como sentinela sobre a muralha e vou esperar toda noite até que Deus responda a minha queixa. A oração é um movimento da alma. Não necessita de palavras bonitas, rebuscadas. Não. Deus conhece o nosso coração. Ele sabe que vamos pedir muito antes mesmo de pedirmos. Jesus Cristo, Ele começa a ensinar os discípulos a orar. E Ele diz assim: ore dessa forma. Pai nosso. Veja, Jesus se inclui dentro da oração. Nós não estamos sozinhos quando oramos. Nós estamos acompanhados de Jesus. Mais ainda, nós estamos acompanhados de todos os nossos irmãos. Ninguém ora sozinho. Você está no quarto em secreto, mas você não está sozinho. Você entra com Jesus Cristo, você entra com seus irmãos estão também com você. É por isso que o pastor James Houston, no livro sobre oração, ele diz: olha, se tem uma coisa que nós não podemos fazer na hora que é impossível fazer na oração, é mentir. Ninguém pode mentir na oração. Primeiro que você não mente para Deus. Jesus está te acompanhando e teus irmãos estão contigo. Talvez a gente, na nossa natureza até pecaminosa, alcançou a perfeição, e a oração não ser dever, mas a oração ser deleite e prazer. A oração é as expressões que Jonathan Edwards gostava de usar. Ela é mais saborosa, mais doce, docíssima que o mel. Se ele tivesse na nossa época, dizer assim, do que açúcar, a cana de açúcar. A oração tem que ser esse espaço de deleite e prazer em Deus. A oração é a gente poder se regozijar com Jesus Cristo e com nossos irmãos. Na nossa natureza pecaminosa, nos nossos encontros na vida, dentro da comunidade inclusive, o apóstolo Paulo diz isso, perseguindo inclusive pelos de dentro. Inclusive pelos de dentro. Não somos de fora, não é somente de fora. Mas aí não podemos fazer com carinho. Sou eu, por acaso, tutor de meu irmão? Jesus Cristo vai dizer: é sim. Vocês são tutores de seus irmãos. Vocês não oram sozinhos. Vocês entram juntos diante da presença de Deus. Só quem ora assim, irmãos, só quem ora dessa forma são os cristãos. Só todas as religiões têm a oração presente na sua liturgia, no relacionamento com a sua divindade. Mas só quem ora assim são os cristãos. Pai é o nome que os cristãos estão dando para Deus. O nosso Deus é conhecido por Pai, por Abba. Foi assim que Jesus Cristo nos ensinou. Foi assim que foi o próprio Deus revelado em Cristo nos ensinou. Deus é Pai. É Pai nosso, não é Pai meu somente. É Pai nosso. Eu não posso, a minha oração não é um rito de magia, que eu uso as palavras na ordem correta, nos termos corretos, e com isso eu vou manipular a vontade de Deus a meu favor. E quando para a meu favor, tá beleza. E quando é contra a vontade do meu irmão, contra o meu irmão, isso é magia, não é oração, isso não é oração cristã. Isso não é oração cristã. A oração cristã é essa, onde nós entramos confiando que o Pai é nosso. É o Pai nosso que está no céu. A vontade que é feita lá no céu. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Nós somos conscientes que habitamos na dimensão do reino de Deus. Todo o mundo do universo está dentro desse reino. Nós somos os conscientes que estamos submetidos à vontade desse Deus.
dele, reconhecendo ele como soberano nas nossas vidas. É por isso que a oração é a forma de nós nos movimentarmos dentro desse reino. A leitura da palavra de Deus. Se você é uma pessoa que muito ora e não lê a Bíblia, você vai orar de forma errada. Você vai orar de forma errada. Por quê? Porque é as Escrituras que revelam que Deus é o nosso. Um Deus que está com uma pluralidade desde a eternidade, se amando e que nos convoca a amar. Se você não tem a palavra de Deus como um instrumento de conhecer a revelação que foi dada aos homens sobre Deus, veja, nós não vamos ser bibliólatras, adoráveis, não, porque a palavra de Deus não é o fim é Jesus Cristo. As palavras de Deus, a palavra de Deus testifica Jesus Cristo. Ela aponta para Jesus Cristo, desde os Gênesis, de Moisés aos profetas, aos salmos, aponta para Jesus Cristo. Nós não entramos na oração buscando qualquer outra coisa a não ser intimidade com Deus. A oração é o meio que nos leva a Jesus Cristo, a Trindade, a amar como Ele me ama, amar na mesma forma que Deus Pai amou o Deus Filho, e o Deus Filho amou a igreja, e aí Ele vai mais longe. E assim como o Deus Filho amou a igreja, vocês, maridos, amem as suas esposas, se entreguem por ela. Veja uma coisa, sai da Trindade, uma dimensão que nós nem entendemos, acreditamos pela fé. Na expressão poética lá de Renato Russo, eu não sei como é que 3 deuses pode ser um, eu não entendo, mas é isso mesmo. Nós acreditamos, porque confiamos na palavra de Deus. Desde a eternidade eles estavam juntos se amando. E é por isso que eu busco a Deus, querendo e pedindo a Ele, pela sua misericórdia, pela sua graça, Ele derrame amor no meu coração. Porque em mim eu não tenho, eu não posso. É Ele que me conduz para a presença do Deus Pai. Se nós somos todos iniciantes na oração, se alguns de nós, ou muitos de nós, um bispo chamado J.C. Ryle, do século XIX, ele dizia, eu cheguei à conclusão, irmãos, que a grande maioria dos cristãos não oram de jeito nenhum. Não oram de jeito nenhum. Você ouve uma frase dessa e causa impacto, porque muitas vezes nós nos negamos a estar em oração, a estar orando sem cessar, como foi representado aqui. Não é que eu queira que vocês parem de fazer o que estão fazendo, eu quero que vocês me incluam no que vocês estão fazendo. Isso é orar sem cessar. Me incluam no que vocês estão fazendo. Vai ter momentos que nós vamos dever colocar o rosto no pó mesmo, no chão. Mas durante a maior parte da nossa vida, dos nossos momentos, a gente tem que orar esse tipo de oração. Orar sem cessar. Tem uma expressão lindíssima essa semana de um pastor contando testemunho de como foi criado em casa, e via sua mãe orar, salmodiar lavando as panelas. Aí ele resume uma frase belíssima assim: Deus está entre as panelas. Que coisa gloriosa, irmãos! Você perceber a divindade permeando toda a nossa vida. Você percebe nos atos mais banais, corriqueiros, que a gente não tem como atos sábios. Deus está presente. Está presente na mãe que cria os seus filhos, que cria os seus filhos
expressão que vi certa vez no livro de Abraham Heschel, um rabino conhecido, famoso, que lutou junto com Martin Luther King pelos direitos dos negros, direitos civis dos negros dos Estados Unidos. E tem uma foto que é icônica, que está presente Martin Luther King, Abraham Heschel e mais outros líderes negros na frente de uma passeata, buscando que aquelas injustiças cometidas aos negros dos Estados Unidos elas fossem reconhecidas e não feitas mais. E Abraham Heschel diz uma coisa maravilhosa, que amplia o nosso entendimento de oração. Ele diz assim: naquele dia eu senti que as minhas pernas oravam, assim como Deus se encontra entre as panelas. Abraham Heschel percebeu Deus naquela luta por direitos civis dos negros. A dimensão da oração, veja como a gente para pensar sobre isso, a refletir sobre isso, a gente nem arranha a dimensão da oração. Mas a gente se entrega com certeza que se o bispo Joseph C. Wright disse isso, que poucos cristãos oravam, há uma certeza que está lá em Hebreus, capítulo 7, versículo 5, que ainda que eu esteja esmorecido, ainda que a intimidade que Deus nos chama e nos convoca não esteja sendo ainda melhor na nossa vida, há um Jesus que ora com a gente e ora por nós. Está orando agora por nós. Orou muito antes de você se acordar, quando você vir para a igreja. Não ora somente no domingo, ora toda semana, todos os dias. Diz que Ele é o sacerdote que intercede por nós. E Ele é em parte para a nossa dor. Sabe por quê? Porque como nós, Ele também é homem. É o Deus homem. E a gente, quando ouve isso, revelado nas Escrituras, aquele temor que a gente tem, dizer assim: afasta-te de mim, Senhor Jesus, que sou pecador. Ele vai caindo por terra. Que a oração é graça. A oração é graça. É graça de Deus. Porque esse Deus Pai, se não fosse Jesus intercedendo por nós não poderíamos chegar a Ele. Ele é totalmente outro. Ele é a alteridade de tudo que nós somos. Ele é santo. Ele é santo. Mas Jesus Cristo está diante de Deus, intercedendo por você. Nós que calculamos, que caminhamos de forma teópega, manquejando, passamos dias, meses de orações gloriosas, de uma vida de intimidade com Deus. Daqui a pouco nós somos jogados no chão, dizendo: pronto, agora Deus me odeia, eu caí, eu pequei. Deus está intercedendo por nós. Deus está nos levando à oração junto com Ele. Ele não está orando sozinho. Nós não estamos orando sozinhos, Ele está orando por nós, conosco. Quando orarem, aliás, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Esse lugar de oração de Jesus Cristo nos ensina a orar, ensinou aos seus discípulos. Ele fala com a porta, entra, fecha a porta. Mas as casas dos judeus naquela época não tinham porta. Como é que você fecha a porta que tem? Não vão apelar lá para aquela coisa que não. Deus abre porta, não tem porta. Não é por aí. O único cômodo da casa do judeu que tinha porta era a despensa. Eu onde guardava as comidas, a sua provisão. Parece que Deus está dizendo assim: ó, você entrou na despensa,
Vocês estão vendo ela repleta de alimento, ou se não repleta, ela está com alimentos para a sua subsistência. Mas não confie nisso. Não confie na força do seu braço. Não confie na sua inteligência. Não confie no seu poder aquisitivo. As riquezas são enganosas, são passageiras. Confie em mim para dar cada dia o pão. Confie em mim assim como confiou os judeus lá no deserto em receber todos os dias a porção devida. Não confie no que os seus olhos estão enxergando. Confia em mim. Confia em mim. Ontem eu ministrei na juventude lá da igreja sobre Abacuque. E há um versículo que ele está na base da nossa fé cristã e do nosso protestantismo. Lá para as tantas, Abacuque diz assim, dentro daquele cenário caótico, vocês conhecem o livro de Abacuque. Ele diz assim: mas o justo viverá pela fé. O Warren Wiersbe, comentarista bíblico, ele brinca dizendo assim: foi preciso 3 cartas para dizer o que é isso. Romanos 27, Gálatas 3, Hebreus, para dizer: o justo viverá pela fé. Pela fé em mim, pela fé em Deus, ele está dizendo. O que Jesus está dizendo aqui, quando a gente entra num quarto secreto para orar, ele diz assim: vocês que oram a Deus, que são chamados justos porque eu os justifiquei, vocês vivem pela fé. Vocês não vivem pelo que vocês veem nas cadeiras. Vocês não vivem pela conta bancária que vocês têm lá no banco. E na Suíça, espero que na Suíça também não, tá? Nem na Suíça. Veja, nós não caminhamos pelo que nós enxergamos, nós caminhamos pela fé em Deus. É por isso que nós chegamos a Ele com o coração aberto, com o coração de segurança, dizendo assim: Senhor, perdoa os nossos pecados. Assim como, Senhor, porque eu sei que há no mundo, o reino de Deus, os valores e os princípios se dá assim, na base da generosidade, na base do amor. Então perdoa os meus pecados, que são muitos, Senhor. Eu sou pecador, igual o publicano. Perdoa-me, Senhor, que eu sou pecador, eu não sou digno de estar aqui. Eu não sou digno de estar aqui neste público ministrando a vocês, mas a minha confiança está em Jesus. E por causa disso, porque as minhas dívidas foram perdoadas, quando eu encontro na saída o meu irmão que me deve, eu tenho que perdoá-lo, porque foi Jesus que me perdoou, e o modelo para isso é a sua graça. Diante disso, nós fazemos o movimento, que é o movimento mais belo que o ser humano pode fazer. É o movimento de se prostrar diante de Deus e dizer a Ele: o teu é o reino, a glória e o poder para sempre. Amém. Nos abençoe, igreja.